Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Você ouviu, falta pouco tempo, Ele breve virá, é só um pouco mais e Jesus voltará. Essa é a bendita esperança que está na mente e no coração de todos os filhos de Deus, espalhados por toda a terra. Breve Jesus voltará, breve o bem vencerá o mal de forma definitiva, completa, irreversível. Você crê nessa promessa? Tomara que você creia de todo o seu coração, até porque isso não é palavra de homem. Deus não é homem para que minta. O testemunho do Senhor é fiel, sua palavra é verdadeira. No tempo certo, aquele que vem, virá e não tardará. Deus lhe abençoe, viva guiado, dominado, orientado, conduzido por essa esperança gloriosa, porque o Senhor é fiel e no tempo certo nós estaremos todos juntos para sempre com o nosso Senhor. Eu sei que estou falando agora para alguém que perdeu uma pessoa querida, não sei se recentemente ou se já há algum tempo, ou talvez há muito tempo, mas a saudade permanece aí no seu coração. Continue confiando na palavra do Senhor. Se esse seu querido, essa sua querida andou com Deus pela fé e morreu confiante na palavra do Senhor, um dia você poderá ter o privilégio de reencontrar essa pessoa amada, porque todos os que vivem com Cristo morrem com Cristo, está profetizado, eles ressuscitarão com um corpo novo, perfeito e glorificado, no momento do segundo retorno de Cristo a essa terra, quando Jesus virá de maneira gloriosa, majestosa para buscar o seu povo. Que a palavra de Deus lhe conforte com essa esperança maravilhosa. É possível sim nos reencontrarmos com os nossos queridos que já morreram, desde que eles tenham descido à sepultura confiantes no Senhor e desde, é claro, que você que está vivo permaneça em Deus também. Não se afaste do caminho do Senhor. Todos os filhos de Deus, de todos os tempos e lugares, um dia serão levados à eterna presença do Senhor e nós estaremos juntos uns com os outros e todos com o nosso Deus por toda a eternidade. Deus lhe abençoe. E eu tenho aqui um presente que não posso deixar de oferecer. Hoje talvez você já tenha visto aí, não sei se já viu o tema do nosso programa, Ser como Criança, até porque nós estamos numa semana especial, na Semana das Crianças, e eu quero lhe oferecer esse presente aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse material é de autoria da nossa querida Darleide Alves, com apoio e participação da equipe da Escola Bíblica, e é lógico que o objetivo desse material, como o próprio título já diz, é orientar você e sua família, em especial você que tem filhos, talvez filhos ainda pequenos, ou mesmo que sejam adolescentes, jovens. O objetivo é orientar você como pai, como mãe, para que você tenha sabedoria de criar e educar os seus filhos segundo a vontade de Deus. São muitas as orientações bíblicas quanto a esse assunto, de como nós pais devemos conduzir nossa família.
E esse material vem para ser uma luz e uma bênção de Deus para você e para a sua casa. Se você desejar tê-lo, é só você entrar, por exemplo, no site novotempo.com/escola bíblica. E aí você faz a sua solicitação, ok? Outra opção é você usar o WhatsApp, número 12982444449, tá? Salva esse número aí no seu celular e você manda a mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E esse material vai chegar gratuitamente às suas mãos. É presente, não lhe custa nada, e você dirá assim, mas como não teve custo? Claro que teve custo para produzir, para imprimir, tem custo para enviar para você, mas tem um grupo aí, uma equipe enorme de milhares de pessoas, que a gente chama aqui na Novo Tempo de Anjos da Esperança. São pessoas queridas que de maneira voluntária e sistemática fazem doações financeiras para manter a Novo Tempo. E por conta desses nossos queridos Anjos da Esperança, a gente pode mandar esse material gratuitamente para você. É só solicitar que a gente lhe envia, tá bem? Olha aí o WhatsApp, número 12982444449. Peça sem medo de depois receber conta. Não vai conta não, é de graça, é um presente para você. E nós temos a alegria sempre de ter aqui em nosso programa o Quarteto Arautos do Rei. Eles apresentam o programa comigo, eles participam comigo e, aliás, não só aqui no programa de TV, mas também no programa da Rádio Novo Tempo e, é claro, em nossas viagens missionárias evangelísticas pelo Brasil inteiro. E o quarteto já está pronto para cantar. Ouça agora, Arautos do Rei, Não os Impeçais. Uma criança é como uma flor que precisa de calor, que precisa receber amor, atenção especial, pois é gente em potencial, singeleza igual ninguém mais tem. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei. Pois deles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde mana leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples no falar e tão pronta em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei.
é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Que Deus abençoe nossas queridas crianças. Eu sei que o nosso programa alcança mais gente jovem, adulta, muitos idosos queridos, mas eu fico tão feliz quando nas viagens por aí encontro também muitos meninos e meninas que dizem que gostam muito do programa A Voz da Profecia, das músicas do quarteto, das mensagens bíblicas. Um abraço, um beijinho para você que é menino, você que é menina, você que é criança, e nos dá também o carinho da sua audiência, muitas bênçãos de Deus para você. E inclusive eu estava há pouco olhando aqui as nossas fotos da família da Voz da Profecia, os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei e eu, cada um com a esposa, com os filhos, os que têm filhos já. E nessas novas fotos, bem aqui no centro está o Fernando Santos com sua esposa Josi, o Lucas, que é esse garotinho lindo, e no colo da Josi está a Laurinha. A Laura é a mais nova integrante da família A Voz da Profecia. Deus abençoe a Laurinha, o Lucas, e abençoe aqui também os filhinhos do Robinho, o Benício e o Antônio, e os outros meninos que já são maiores e meninas. É assim mesmo, não é? O tempo vai passando e nossas crianças vão crescendo, e graças a Deus que elas crescem e se desenvolvem. E tomara que os seus meninos aí, suas meninas também cresçam, mas não só fisicamente, mas também cresçam intelectual, mentalmente, socialmente e, acima de tudo, no sentido espiritual. Que nossos meninos e meninas se tornem grandes homens e mulheres de Deus. Isso é o mais especial, isso é o melhor de tudo. Muito bem, a gente vai agora para o intervalo, mas o intervalo é curtinho e eu lhe peço, se você ainda não solicitou a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, aproveita agora o intervalo para pedir, tá bem? O WhatsApp está aí, número 12982444449. Manda mensagem de texto, diga que você quer a revista e vai chegar gratuitamente aí nas suas mãos, ok? Intervalo curtinho, fica aí. Não me abandone, eu já volto. Enquanto adultos se indignavam diante das maravilhas realizadas por Cristo, as crianças louvavam o Senhor. Ouça bem isso aqui, se você impede, se você priva uma criança de conhecer a Deus, o Senhor fica indignado. O seu lar deve ser um lugar de instrução espiritual. A casa dos filhos de Deus é a primeira igreja dos nossos filhos. E nessa hora Jesus os chamou e disse assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E ele trouxe uma criança, pôs no meio deles, tomou essa criancinha nos braços e disse assim: quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Muito bem, estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Esse é o programa A Voz da Profecia. Estamos numa semana muito especial, que é a Semana das Crianças. Muitas bênçãos para você, menino, para você, menina. E, é claro, bênçãos para os pais
Que Deus dê a você sabedoria para criar e educar os seus filhinhos da melhor maneira, educá-los no caminho do Senhor. A infância é uma fase muito especial, muito linda da vida. Eu me lembro de Casimiro de Abreu, na sua poesia Meus 8 Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É isso aí, um pouco de nostalgia, saudosismo, lembrança do tempo quando eu era criança, quando você que está me assistindo aí já é jovem, adulto, ou talvez até um senhor, uma senhora de idade mais avançada. Saudade do tempo quando éramos crianças. Verdade que não significa que a vida era um mar de rosas, mas como é gostoso ser criança. Depois que a gente cresce, amadurece, passa a ter tantas responsabilidades na vida, parece que a gente valoriza mais, né? Aquele tempo que nós vivemos no passado. Então, você que é menino, que é menina, que está me assistindo aí agora, aproveite ao máximo essa fase da vida, aproveite sua infância, curta, brinque o máximo que você puder. Lógico que tem que estudar também um pouco, não é? Mas não fique enchendo sua vida de compromissos na sua infância, até porque depois você vai ter compromissos de sobra quando você se tornar um adolescente, jovem, principalmente quando você se tornar um adulto e tiver a sua própria família, você vai ver que a vida é pesada, de muitos compromissos e muitas responsabilidades. Por isso, agora aproveite que você é criança e curta ao máximo, tá bem? Vamos orar para a gente seguir a abrir a Santa Bíblia. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, orienta-me e todos que estão orando comigo agora, para que recebamos e compreendamos bem a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu estou pensando aqui numa ideia, um pensamento em realidade bonito, que eu vi há muito tempo, que diz assim: uma criança é um amor que se tornou visível. Uma criança é um amor que se tornou visível. As crianças são apóstolos de Deus, enviados dia a dia para pregarem o amor, a alegria, a esperança e a paz. E Vitor Hugo dizia: não permita, Senhor, a primavera sem flores, a colmeia sem abelhas, o ninho sem gorjeios e o lar sem crianças. Certa vez, diante das maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo, crianças começaram a gritar no templo. E elas gritavam assim: Hosana ao filho de Davi. Na verdade, elas estavam louvando a Deus. E elas estavam reconhecendo Jesus como o Messias, o Salvador. Por isso que elas diziam Hosana ao filho de Davi. É que, de acordo com a profecia, ou as profecias bíblicas do Antigo Testamento, o Messias, ele viria da descendência de Davi. Por isso, dizer Hosana ao filho de Davi era reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido. E quando os meninos gritavam Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes, está escrito, eles ficaram indignados. E eles perguntaram a Jesus, e eles disseram assim: mas afinal, você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Eu leio para você aqui a resposta de Jesus. Mateus capítulo 21, verso 16. Os líderes religiosos, indignados por conta do louvor das crianças, eles dizem assim: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus cita o Salmo 8, verso 2, e diz: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Enquanto adultos se indignavam diante das maravilhas realizadas por Cristo, as crianças louvavam o Senhor. E você? Se você estivesse ali naquele dia e naquele momento, como você teria reagido? Provavelmente nossa reação indica, aliás, melhor eu poderia dizer assim,
provavelmente a atitude que a gente tem hoje em relação a Cristo é um indicativo de como nós reagiríamos se tivéssemos vivido naquele tempo e naquele lugar. Com o louvor das crianças, nós ficaríamos indignados como os líderes religiosos, ou nós estaríamos participando do próprio louvor juntamente com aqueles meninos e meninas? A maneira como você hoje tem reagido ao Evangelho indica de que lado você estaria se você estivesse vivido naquele tempo. Bom, mas pensando um pouco na infância, a infância deve ser uma fase linda, deve ser uma fase doce, leve e suave da vida. Como eu disse há pouco, a infância precisa ser muito bem aproveitada. Eu digo para você que é pai, que é mãe, deixe seu filho ser criança. Inclusive, curta com sua criança a infância dela. A gente não pode sobrecarregar nossos filhos com compromissos. Você que é pai, você que é mãe, não permita que tirem a inocência das suas crianças. Pena que muitos pais, por conta da correria moderna, eles perdem a oportunidade de desfrutar esse lindo e recompensador convívio. Muitas vezes nós damos presentes para acalmar nossa consciência, porque nós não temos dado a nós mesmos. Jesus, ele não tinha presentes para dar, então ele dava a si mesmo, e não podia dar um presente melhor que esse, não é? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, eu vou ler aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Dos versos 13 a 16. Aqui há um texto conhecido. Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, está escrito assim na minha Bíblia. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E olha, um detalhe aqui curioso. Marcos coloca esse texto logo após Jesus responder uma questão sobre o divórcio. Se você analisar aqui os versos anteriores, especialmente no verso 9, está escrito assim, palavras de Cristo, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que ninguém separe o que Deus ajuntou, uma referência naturalmente aqui ao casal, né? Ao esposo e à esposa. Será que Marcos fez questão de colocar esse episódio relativo à maneira como Jesus tratou as crianças logo após o tema do divórcio? Será que esse episódio está relatado aqui para mostrar que no fracasso de um casamento as crianças são as mais prejudicadas? Possível, não é? Porque essa é a realidade. O texto que eu li diz que trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Que pais sábios, hein? Normalmente os judeus, eles levavam seus filhos para que um rabino, um mestre os abençoasse, especialmente com a idade de 1 ano. E aí muitas criancinhas são levadas ao Senhor Jesus Cristo, mas veja a reação dos discípulos, os discípulos os repreendiam. E eu imagino que quando os discípulos repreendiam esses pais, para que eles não, diziam que eles não deviam levar essas crianças até Jesus, os discípulos imaginavam fazer algo importante ao impedir, ao repreender. Na cabeça dos apóstolos seria uma perda de tempo. Jesus tinha que pregar aos adultos, tinha tanta coisa que Jesus precisava ensinar aos adultos, por que perder tempo com as crianças? Isso estava na cabeça dos discípulos, certamente. E eu acho muito interessante quando Marcos diz que diante dessa situação, Jesus, vendo isso, indignou-se.
E ele disse: deixem que as crianças venham a mim, não os impeçam. Ouça bem isso aqui: se você impede, se você priva uma criança de conhecer a Deus, o Senhor fica indignado. O que você e eu, nós precisamos fazer é exatamente o contrário. Você tem que permitir, possibilitar, promover o encontro das crianças com Cristo, com Deus. Nossa missão como pais, como adultos, pessoas responsáveis e cristãs, é facilitar o acesso dos nossos filhos e de todas as crianças a Deus. Nós devemos conduzi-las ao Senhor, motivá-las na direção do Senhor, ensiná-las a conhecer, amar e obedecer ao Senhor. E na sequência aqui do diálogo está escrito: Jesus então disse assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Observe que em vez de Jesus dizer às crianças: ei, meninos, meninas, sejam como os adultos. Por exemplo, sejam como meus apóstolos, meus discípulos, Pedro, João, Tiago. Em vez de Jesus dizer às crianças que elas deviam ser como os adultos, ele diz aos adultos: sejam vocês como as crianças. Como se dissesse: elas são as que mais se parecem comigo. Elas são as que mais se parecem com o que eu desejo ver nos meus discípulos. Elas são as que mais se parecem com o que eu desejo ver nos cidadãos e cidadãs do meu reino. É claro que não há exemplo humano que seja perfeito, mas o melhor que é encontrado entre os seres humanos é o exemplo das crianças. E eu quero compartilhar com você agora, nessa reflexão, algumas características das crianças. Características assim, positivas, que são comuns aos meninos e meninas, especialmente aos mais pequenininhos. Inocência, pureza, criatividade, delicadeza, sensibilidade, autenticidade, além de tantas outras. Por exemplo, normalmente as crianças são felizes. Você já reparou isso? Crianças são otimistas e esperançosas. Elas choram, é verdade, mas o choro passa logo. Elas não vivem concentradas no que é ruim, mas no que é bom na vida. Outra característica das crianças, via de regra, elas são carinhosas. Elas gostam de receber e dar afeto. Também elas são satisfeitas com o que têm. As crianças não são dominadas por ambições, elas são criativas, elas contentam-se com o que elas podem ter. Crianças também perdoam e esquecem com facilidade. Geralmente elas não guardam mágoa, não alimentam ódio. Elas brigam umas com as outras, brigam sim, e como brigam, mas logo depois elas brincam juntas. E muitas vezes os pais é que ficam inimigos. Você já viu isso acontecer? Meninada briga lá, se desentende, aí os pais vêm e logo depois as crianças já estão na boa, brincando juntas, tranquilas, e os pais estão de cara fechada uns para os outros, estão magoados, ressentidos, as crianças permanecem amigas e muitas vezes os pais se tornam inimigos. Que triste! Outra característica, não é? Crianças, normalmente, elas são sinceras e francas. Olhe, tome muito cuidado. Você e eu, nós não devemos mentir nunca, mas principalmente perto de uma criança. Você pode passar vergonha. Eu li outro dia o relato de uma família que foi almoçar num restaurante e eles comeram, se fartaram, mas sobrou comida. E então o pai chamou o garçom e disse assim: moço, eu quero pagar a conta. E ele pagou a conta e em seguida disse assim, já pensando no jantar da família, o pai disse assim para o garçom: você, por gentileza,
embale todo o restante que eu vou levar para o nosso cachorro. E nessa hora a criança gritou e disse: eba, papai vai comprar um cachorro. Está vendo aí? Cuidado, geralmente quem mente perto de criança passa aperto, passa vergonha, porque as crianças, elas são francas, são verdadeiras. Outra característica das crianças, elas são totalmente abertas à aprendizagem. Elas ouvem com atenção. Sabe que hoje, mais do que nunca, é preciso haver intencionalidade no processo de educar nossos filhos para Deus. João, o discípulo amado, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, ele diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Ei, você que está me assistindo agora, não se esqueça disso, não se engane com esse velho mundo. E se isso era verdade nos dias de João, no primeiro século da era cristã, você imagine no tempo em que nós estamos vivendo, nesse mundo podre, perdido, virado de cabeça para baixo, nesse mundo que inverte os valores, onde homens e mulheres estão se orgulhando dos seus pecados e zombando da palavra de Deus. O mundo inteiro, diz João, jaz no maligno. Por isso que você e eu, nós que somos pais, mais do que em qualquer outro tempo, insisto, nós devemos ter intencionalidade no sentido de educar nossos filhos na direção de Deus. E além do mais, os primeiros anos, eles são determinantes na formação do caráter. Então você que tem filho pequeno, você que tem uma filhinha pequena, seus filhos ainda são crianças, é preciso você ensinar para eles o que é certo, o que é digno, o que é bom. Não se omita, pelo contrário, faça o seu melhor. Eu quero ler o texto que está aqui no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9. Na minha Bíblia está escrito assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O texto que li começa assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Se você ler os versos anteriores, você vai compreender que as palavras têm a ver com amar a Deus e guardar os seus mandamentos. O Senhor diz: essas palavras devem estar no seu coração e você as inculcará a seus filhos. Isso aqui denota um ensino claro, incisivo e contínuo. Delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Você escreverá essas palavras nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Com isso, Deus está dizendo assim: ei, você que tem filhos, você que tem suas crianças, o seu lar deve ser um lugar de instrução espiritual. A casa dos filhos de Deus é a primeira igreja dos nossos filhos. Você tem filhos pequenos ou pretende tê-los? Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, faça assim. E tenha muito cuidado, especialmente com educadores modernos que dizem assim: não é justo impor religião às crianças. Claro que a gente não vai impor religião às crianças, mas nós temos que apresentar nossa religião, nossa fé às nossas crianças e motivá-las a seguirem na direção na qual nós estamos. Ouça bem isso aqui: se você não instruir seus filhos no caminho do bem, o mundo que jaz no maligno se encarregará de conduzi-los para o mal. Não aceite essa ideia de que os filhos devem crescer livres para depois de jovens, adultos, fazerem suas escolhas, se quererão ser cristãos ou não. Cuidado com isso. Isso é um engodo, isso é uma armadilha do diabo, para você perder a oportunidade, quando seus filhos são pequenos, de educá-los para Deus. Claro que depois eles poderão crescer e escolher outros caminhos, mas você, como pai, como mãe, deve fazer a sua parte, a parte de vocês, quando seus filhos são pequenos, porque esse é o melhor momento
de nós colocarmos na mente e no coração deles o conhecimento de Deus, e é claro, não só por nossas palavras, mas também pelo nosso exemplo. Outro aspecto importante em relação às crianças, elas crescem. E, aliás, se elas não crescem, algo está errado, não é? Nós também, como filhos de Deus, não é? Nós também precisamos crescer na vida, não só em estatura, mas em conhecimento, em eficiência, em utilidade, em maturidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento ou no juízo. Quanto à maldade ou à malícia, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então é assim, do mesmo jeito que as crianças crescem, nós também devemos crescer, e como eu disse, não apenas em estatura, mas sobretudo em maturidade, em juízo. Agora Paulo diz assim: quanto à malícia ou à maldade, nesse sentido sim, permaneçam como as crianças, porque elas são puras, são inocentes. Outro aspecto, crianças são destituídas de vaidades, de preconceitos, de discriminação. Você já reparou que crianças brincam com pobres, com ricos, com brancos, com negros, pretos? As crianças brincam com o filho do patrão ou o filho do empregado. Elas nascem sem preconceitos, mas aprendem com os adultos. Crianças, elas não vivem lutando por posições, por status, por domínio, por poder. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33, é um episódio curioso. Jesus, ele vê que seus discípulos estão discutindo e ele se volta para eles e diz assim: sobre o que vocês estavam discutindo quando nós viajávamos, quando nós caminhávamos? E aí está escrito que eles se calaram, porque a discussão deles era sobre quem era o maior. E nessa hora Jesus os chamou e disse assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E ele trouxe uma criança, pôs no meio deles, tomou essa criancinha nos braços e disse assim: quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. Observe que os discípulos estavam brigando e disputando cargos de importância, preocupados com posição e promoção dentro do suposto reino que o Messias iria estabelecer. Eles estavam motivados por interesses egoístas, vantagens terrenas, interessados em autopromoção. Acredite, para Deus, toda pessoa motivada por egoísmo, que se propõe a ser grande, dá provas de pequenez espiritual. A verdadeira grandeza consiste na renúncia ao poder como um objetivo de vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 44, Jesus diz que quem quer ser o primeiro, ser grande, que seja servo de todos. A palavra servo do grego diáconos, aquele que atende às necessidades dos outros. Por natureza, nós somos orgulhosos e queremos ser celebridades em vez de servos. Todavia, no reino de Deus, o primeiro é o último. O maior é o menor, o grande é o pequeno, todo líder é servo. No reino de Deus, o maior é o que mais ama a Deus e aos seus semelhantes, aquele que melhor o serve. Alguém disse que o conhecimento faz homens cultos, o dinheiro faz homens ricos, a humildade faz homens grandes. Contudo, acredite, a verdadeira humildade não é pensar em si de modo depreciativo. Humildade sincera envolve conhecer a si mesmo, aceitar-se, ser autêntico e dar o melhor de si para a glória de Deus. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não nega os dons que Deus lhe deu, mas procura empregá-los para exaltar ao Senhor. A humildade é a marca principal de grandeza no reino de Deus. Outra característica das crianças, elas via de regra, confiam nos pais. As crianças têm uma confiança incondicional nos pais. Os seus pais são seus super-heróis. Eles tudo podem, são os melhores, os mais capazes, acreditam em tudo o que eles dizem
e confiam no cuidado dos pais. Por isso que eu insisto com você, aproveite se você tem filhos crianças, que confiam em você, confiam no seu cônjuge e compartilhem com eles, sobretudo o Evangelho, além, é claro, de valores e princípios que são condizentes com a palavra do Senhor. Outro aspecto das crianças são dependentes dos pais. Eu quero concluir com esse. Quando Jesus diz ser como criança, isso inclui viver em dependência de Deus. Não depender do que sou, do que sei, do que tenho ou do que faço. Logo após o texto que eu li de Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16, quando Jesus fica indignado porque os discípulos estão repreendendo os pais que trazem crianças para Jesus abençoar, logo após esse episódio, vem o encontro de Jesus com o moço rico. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Eu imagino que esse moço talvez tenha ouvido Jesus dizer que nós devemos nos tornar como crianças para entrar no céu. E quem sabe ele ficou confuso, pensando, afinal de contas, como assim? Me tornar como uma criança? O que significa isso? Você talvez conheça esse episódio. O moço correu para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu posso fazer para entrar no céu? E Jesus disse: você conhece os mandamentos, não matar, não adulterar, honrar pai e mãe. E ele disse: Senhor, desde que eu sou criança eu tenho feito tudo isso. E Marcos diz que Jesus olhou para ele e o amou. Ele disse assim: filho, falta uma coisa. Vá, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Quando Jesus diz assim: filho, vá, venda tudo o que você tem, é como se Cristo estivesse dizendo assim: então, você não terá mais nada e eu serei tudo para você. Filho, você precisa compreender que sua segurança não está no que você tem, no que você faz ou é, mas naquele de quem você depende. Para entrar no céu é preciso entregar-se completamente ao Senhor e depender dele em tudo. Vida cristã é dependência de Deus. Mas eu penso que você concorda comigo, é mais fácil fazer coisas do que viver em dependência, em submissão e em confiança incondicional no Senhor. Por isso Cristo disse que é preciso ser como uma criança para entrar no céu. Deus abençoe você. Você que é criança, você que é menino, que é menina, que está me assistindo aí, que cada dia mais o Espírito Santo habite no seu coraçãozinho infantil e converta você, aproxime você de Jesus, para que você possa amá-lo de todo o seu coração e que você cresça, se desenvolva como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E que Deus abençoe você que é pai, você que é mãe, especialmente se seus filhos ainda estão pequenos. A responsabilidade é enorme, não é? Eu sei bem disso. Eu também tenho 2 menininhas, por sinal muito lindas. Também tiveram a quem puxar, não é? Mas é verdade, as minhas meninas, na verdade, já cresceram. Elas não são mais menininhas. Se bem que para mim continuam sendo minhas meninas. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos jovens e adultos sabem, você sabe do que eu estou dizendo. Para nós, parece que os nossos filhos não crescem, não é? Continuam sendo nossos meninos e meninas. Deus abençoe você, independentemente da idade dos seus filhos. Claro que se eles são pequenininhos, você pode influenciá-los ainda mais. Porém, mesmo quando nossos filhos se tornam jovens e adultos, nós, pais, podemos e devemos seguir influenciando-os para o bem. Deus abençoe você, papai, mamãe. Que Deus dê a você alegria de ter filhos que amam a Cristo e andam nos caminhos do Senhor. Mas se porventura eu estou falando agora para alguém, e eu sei que estou, para algum pai, alguma mãe, cujo coração se entristece por ver os filhos longe do caminho do Senhor, e por onde eu passo eu recebo pedidos de oração de pais pelos seus filhos, sobretudo com esse assunto,
filhos afastados do caminho de Deus. Ei, que o Senhor conforte o seu coração. Enquanto há vida, há esperança. Deus continue usando você, primeiro, para dar um bom exemplo para os seus filhos. Segundo, para dizer palavras certas na hora certa, palavras sábias. E siga também orando pelos seus filhos. Lembre-se, enquanto há vida, há esperança. Não desista deles, assim como Deus não desistiu, é claro. E que você tenha a alegria de ver seus filhos, se estão distantes, voltarem e se aproximarem do Senhor. Deus abençoe. Nós vamos ouvir agora a música cantada pelo Quarteto Arautos do Rei. E essa música é um desafio para mim e para você, no sentido de que nós desistamos do nosso próprio eu corrompido pelo pecado e tenhamos um coração puro e simples, como o coração das crianças. Ouça agora, Arautos do Rei, Eu Não Sou Mais Eu. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que mudou meu ser e uma nova vida começou. Sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui, vivo no amor que resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, quem era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me
mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Música forte e bonita. E acredite, essa música pode ser a minha e a sua realidade. Quando nós nos entregamos completamente a Cristo, Ele muda a nossa cabeça, muda nosso coração, muda a nossa visão da vida e de nós mesmos. Quem somos? O que é o mundo? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Deus muda a nossa cabeça, Deus muda a nossa visão. Nós nos tornamos, como diz o apóstolo Paulo, novas criaturas, ou seja, novas pessoas. Você se torna um novo ser quando você se encontra com Jesus, porque Ele renova completamente a sua vida. Deus lhe abençoe. E olha, eu quero fazer um convite muito especial para você. O convite é para você visitar uma das nossas igrejas. Nós daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente quer ter o prazer de ter sua companhia, sua presença em nossa igreja para juntos adorarmos ao Senhor. E um detalhe, você vá com sua família, leve seu cônjuge e seus filhos. E mesmo se eles forem criancinhas, é importante levá-los, até porque na Igreja Adventista, especialmente em nossos cultos de sábado de manhã, nós temos classes específicas para as crianças. Desde os bebezinhos de colo até aqueles que já são juvenis. A depender da idade deles, eles serão conduzidos para uma classe e serão orientados a louvar, a adorar a Deus e estudar a Bíblia. Mesmo pequenininhos, tem gente boa na igreja preparada para orientar seus filhos no caminho do Senhor. Como encontrar uma igreja adventista? Entre nesse site, encontreumaigreja.com.br, tá bem? Aí você descobre a igreja adventista mais próxima de sua casa. Nossos cultos acontecem normalmente sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você é convidado, será um prazer, uma alegria receber você e sua família em nossa igreja. E que cada dia mais a palavra do Senhor possa ser luz na sua vida, guiando seus passos, lhe dando sabedoria também para orientar a sua casa, orientar os seus filhos no melhor caminho, que é o caminho de Deus. Dificuldades existem e são muitas, mas com a bênção de Deus a gente vence. Nós não podemos nos desanimar. Deus pode mudar meu coração, o seu coração, Deus pode mudar nossa vida. Como cantou o quarteto, Deus pode fazer de nós pessoas novas, grandes, adultas no juízo, na maturidade, porém crianças na malícia e na maldade. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, queremos renovar nessa hora, Senhor, nossa entrega a Ti e Te pedir. Continua, Senhor, pelo Espírito Santo atuando em nossa vida, Senhor, para que tenhamos um coração simples, perdoador, compreensivo e que nós sejamos completamente confiantes e dependentes do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos para frente. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. E se o Senhor permitir, a gente se vê no próximo programa. Mas lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.